Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Estou com você aqui mais uma vez. Aliás, muito obrigado pela tua audiência. Muito feliz aí com vocês que podem encontrar com a gente aqui pela cidade, nos cumprimentar. Que alegria! Vem nos fazer uma visita, né? Você vai ser muito bem-vindo ali na igreja. A IPI fica lá na Santos Dumont 1075, no centro de Rolândia. Vai ser uma honra poder ver você lá, tá bom? A gente tem, olha, as nossas atividades principais são as quartas-feiras, às 15 horas, que é a nossa tarde da esperança. Vem que você vai ver que você vai receber uma palavra que vai te impactar para você olhar para o futuro e falar, vai dar certo. E também no domingo, às 18 horas, nós temos a nossa grande celebração. E se você quiser ter mais informações a respeito das nossas atividades, você pode entrar em contato na secretaria da igreja, que é no número 43 30 15 27 27. 43 30 15 27 27, tá bom? Vai ser muito bom ter você por ali. Vamos falar aqui, ó, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série a respeito dos Salmos. E por quê? Os Salmos, querido, ele é fonte de muitas coisas para a tua vida. Às vezes você fala assim, pastor, eu queria orar mais, mas eu não sei orar. Leia os Salmos, você vai aprender a orar. Ah, pastor, eu queria louvar a Deus, eu queria agradecer a Deus por tudo de bom que Ele tem feito na minha vida. Então leia os Salmos, você vai encontrar cânticos de louvor, de adoração. Talvez você possa pensar assim, eu queria fazer um tempo, né, de meditação na minha vida, porque é dito que isso faz tão bem para a gente. Leia o Salmo e use o Salmo para fazer seu tempo de meditação. Você vai ver como vai ser agradável, como isso vai te colocar num maior contato, num maior conhecimento com Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do Salmo número 64. Eu vou abrir aqui, são 10 versículos e, de novo, né, o Davi está pedindo proteção contra os inimigos. Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, mas Saul infelizmente desobedeceu a Deus, fez muita coisa que não era para ter feito. E aí por causa disso, Deus o tirou do trono e colocou no seu lugar Davi, que segundo a Bíblia, ele era chamado de o homem segundo o coração de Deus. Puxa vida, né? Você imagina ter um título desse na tua vida? Um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa segundo o coração de Deus? Então Davi tem muitas coisas para nos falar, porque Deus se agradava de Davi. E as coisas que ele falava, as coisas que ele fazia. Mas e as coisas que ele errava? Ele errava, ele era gente, como a gente, ser humano. Mas nos seus erros Davi sabia reconhecer que estava errado, arrepender-se perante Deus. E Deus, a Bíblia diz, há um coração contrito e quebrantado. Deus não vai se negar. Vamos ler aqui então o Salmo 64, são 10 versículos e você acompanha comigo e diz assim, ó: ouve, ó Deus, a minha voz na minha queixa, preserva a minha alma do terror do inimigo, esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem, quem nos verá? Planejam iniquidades e dizem, o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo, mas Deus atira contra eles uma flecha e de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Olha que coisa bacana. O salmista está de novo falando, Deus me ajuda porque eu não aguento mais esses que se levantam contra mim. Gratuitamente. Na maioria das vezes, sem que eu tenha feito nada. O próprio Saul se colocou contra Davi e Davi estava só querendo ajudar Saul. E no final das contas, o que o Davi encontra? Perseguição, luta, guerra contra ele, contra a sua família, porque Saul não aceitava que Deus era com Davi. A Bíblia diz que isso era tão sério que o Saul era considerado um homem endemoniado, um homem cheio de espírito de demônio, porque de graça se colocava contra
alguém, contra um homem de Deus. Davi era servo de Deus. Davi entrava lá dentro do palácio, sabe para quê? Para tocar os seus cânticos, para entoar louvores a Deus. Porque quando Davi fazia isso, o Saul ficava livre da opressão dos demônios que o afligiam. Mas ainda assim, Saul era mal agradecido, não pensava no bem-estar de Davi e inclusive procurava matá-lo continuamente. Mas o que mais doía em Davi? Fugir das flechas, muitas vezes, fugir das perseguições à espada, ter que mesmo correr do exército de cavalaria que vinha contra ele. E aí, queridos, eu quero falar com você, porque às vezes você está recebendo esse tipo de afronta ou você está entregando esse tipo de afronta. E qual é? O Davi fala assim: Senhor, preserva a minha vida do terror do inimigo. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Aí eu fico me perguntando, meu Deus, o que alguém podia fazer com uma outra pessoa que gerasse no coração dessa pessoa que era a vítima uma sensação de terror. Uma sensação tal que ele se sentia oprimido e aterrorizado. A Bíblia vai dizer, ele diz no versículo 2, esconde-me das conspirações dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Por quê? Versículo 3, eles afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas para as escondidas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temam. Queridos, você viu qual que era a arma usada pelos inimigos? Já era essa mesma que é usada hoje, naquela época. A língua. E a Bíblia está dizendo que os inimigos de Davi usavam a língua tal qual uma flecha afiada, tal qual uma espada, que era muito pior. Davi está usando uma expressão para dizer assim: Senhor, o inimigo está se levantando contra mim de uma maneira terrível. Ou seja, ele está me provocando terror. E como é que o inimigo provocava terror em Davi? Não era com espada literal, não era. Não era com flechas literais, não eram. Eram com palavras. Palavras maldosas, palavras amargas, palavras difíceis de digerir. E muitas vezes, queridos, nós não só estamos recebendo esse tipo de terrorismo, como nós também estamos fazendo com as pessoas. Porque como é ruim você ouvir algo que te abate, que te põe para baixo, sabe? As pessoas têm usado, a Bíblia diz, a língua tal qual uma brasa de fogo, que depois que é lançada queima. Às vezes você está aí agora me assistindo e você está se lembrando de mágoas, ressentimentos, dores interiores, traumas que você tem no teu coração, por conta de palavras que você ouve desde a sua infância, dos pais, dos irmãos, de repente daqueles vizinhos que moravam perto da tua casa, não sei. Mas as palavras, elas têm esse poder, e a Bíblia diz isso lá em Tiago. A língua é um órgão tão pequeno, mas que pode se gabar de grandes feitos. Porque realmente a Bíblia fala, é tão sério isso que com a mesma boca a gente pode abençoar ou maldizer. Com a mesma língua a gente adora o Criador de todas as coisas, de toda a criação, mas também com esta mesma língua a gente maldiz o nosso irmão criado à imagem e semelhança de Deus. E aí o apóstolo Tiago fala, não dá para de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Ele fala, meus irmãos, não é bom que seja assim. Não deve ser assim. Então nós precisamos parar para pensar quais as palavras que nós temos recebido e que temos deixado receber. Precisamos colocar, sabe, no nosso ouvido, tá? Assim como se fossem pequenos escudos. Ouça todo mundo que queira falar com você. Eu sempre digo para as pessoas, ouça, tudo que vier, ouça. Na igreja eu falo para a minha equipe pastoral, ouça tudo que vier. Na escola eu falo para meus alunos, ouçam tudo que vier. Mas não necessariamente você vai aceitar tudo que vier. Você vai observar pelo menos duas coisas quando as palavras vêm. Primeiro, de quem vem? De quem está vindo essa palavra? É de alguém que você confia? De alguém que você gosta?
Alguém que você reconhece que nessa pessoa há amor por você e que estaria falando determinada coisa para o teu bem? Se não, já descarta o que vem depois. Dependendo da fonte da palavra, já descarta a palavra. Agora, de repente, não, você olha e você fala, não, pastor, quem está falando é alguém que eu gosto, é alguém que eu confio. Então, ouça o que essa pessoa tem para te dizer, ouça e pondera. Se o que ela está falando é verdade, se o que ela está falando realmente é real, às vezes ela está te apontando uma situação de uma característica tua que precisa mudar. Então muda, vai te fazer bem. Não fica arredio, não fica rebelde, não fica assim só porque o outro é que está te mostrando, não foi você que enxergou, então você não quer saber. Não, querido. Se abra e entenda que é necessário muitas vezes ouvir o conselho de alguém para que a gente possa mudar e ser transformado. Deixa Deus usar isso aí, a teu favor. Agora, às vezes, da própria pessoa pode ser que venha algo que ela não compreendeu direito e você explica. De repente dá certo e vocês caminhem juntos. Mas você não precisa deixar ser vítima constante de palavras de pessoas que querem o teu mal. Mas também você não deve ser aquele que fará o mal para os outros através da tua língua. Quantas vezes você sabe, pai e mãe, o que exatamente atinge o teu filho e é nisso que você pega? Quantas vezes, filho, você sabe exatamente como tocar o coração do teu pai e da tua mãe para que eles façam o que você quer? Então você usa palavras que os ferem, que machucam. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, queridos, aquele que usa as palavras para poder se colocar contra alguém, a Bíblia diz assim, eles serão levados a tropeçar, porque a própria língua se voltará contra eles. Lá em Romanos 2:1 está escrito, você é indesculpável quando você julga quem quer que seja, porque naquilo que tu julgas tu fazes o mesmo. Então toma cuidado com essas duas coisas. A que palavras você tem se submetido e ouvido e posto o teu coração? E que palavras têm saído da tua boca? Será que elas têm sido para edificação ou para destruição? Será que elas têm sido para trazer ânimo ou para trazer tristeza, mágoa, dor? Que não saia isso de mim, que não saia isso de você, mas que os nossos lábios sejam fonte de vida, que as nossas palavras sejam para edificação, construção, ânimo e disposição daqueles que ouvem. Eu sou o pastor Silas aqui da IP de Rolândia e eu quero dizer para você, olha, que nós amamos muito você. Vai ser muito bom ter você, por exemplo, nas nossas redes sociais, que lá na rede social não é só em frente, é em frente responde. Vai lá no Facebook, curte, vai lá no Instagram, segue, vai lá no YouTube, se inscreva no nosso canal. Vai ser bom ter você por lá. E aqui na TV Cultura, canal 27.1, todo dia, de segunda a sexta-feira, 2 horários, 8 da manhã e a 1h30 da tarde. Ó, eu te amo, Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.